Olá, aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do curso de Eletricidade e Magnetismo. E hoje a gente vai introduzir as regras de Kirchhoff em circuitos elétricos, né? Que são basicamente essas duas regrinhas aqui. E a primeira diz o seguinte, que a soma das tensões em um circuito de malha fechada, como esse aqui, ela é igual a zero, ou seja, a soma das tensões em cada um desses elementos aqui, ela vai ser zero. A segunda regra diz que a soma das correntes que entram em um nó, como esse nó A aqui, por exemplo, ela é a soma das correntes que saem dele. Então isso quer dizer o seguinte, a soma das correntes que entram no nó A, que é a corrente 1 que está entrando no nó A, é igual à soma das correntes que saem dele, né? Você tem a corrente I2 saindo dele e também a corrente I3 saindo do nó A. Então é a soma das correntes que saem do nó. Então a soma das correntes que entram, que é somente a corrente 1, é igual à soma das correntes que saem, que é I2 e I3. Tá legal? Uma outra regrinha para análise de circuitos que a gente vai estar utilizando é uma convenção em que a gente diz que a corrente no circuito ela está fluindo no sentido horário. Tá legal? Então a corrente nesse circuito aqui a gente vai considerar que ela está fluindo no sentido horário, né? E a gente diz o seguinte, quando houver uma queda de tensão, ou seja, uma queda de tensão, que é o que está acontecendo aqui, porque é uma queda de tensão. Imagine, no sentido horário da corrente, tá legal? Essa setinha está indicando o sentido da corrente. No sentido horário da corrente, quando esta corrente está indo no elemento, indo do potencial mais para o menos, ou seja, indo do potencial maior para o menor, você tem uma queda de tensão. Quando isso acontece, você vai dizer que a tensão no elemento ela vai ser positiva. A gente vai considerar a tensão positiva, tá legal? Mas quando ocorre um aumento de tensão no elemento, com a circulação no sentido horário da corrente, ou seja, aumento de tensão porque está indo do potencial menor para o maior. Então você tem um aumento de tensão, você vai dizer que nesse caso a tensão é negativa. Tá legal? Então, gente, a gente vai estar considerando que nesses elementos aqui, resistores, no sentido horário da corrente vai existir uma queda de tensão, ou seja, nesse caso nós vamos considerar aqui nesse resistor um mais menos. A gente vai dizer que nessa resistência também está ocorrendo uma queda de tensão, nesse resistor também uma queda de tensão e nesse resistor também uma queda de tensão. O elemento que tem a polaridade já definida é a bateria, em que a perninha pequena é menos e a perninha maior é o mais. Mas nos resistores a gente vai estar dizendo que nesse sentido horário aqui da corrente essas resistências estão com quedas de tensão. Tá legal? Então, analisando esse circuito pela lei de Kirchhoff, né, o que é que acontece? Bom, no sentido horário aqui da corrente, perceba que a corrente aqui vai estar subindo nessa bateria, né? Ou seja, ela vai estar fluindo do menos para o mais. Se é do menos para o mais, é um aumento de tensão, então vou considerar negativo. Então eu vou dizer aqui, ó, menos V1. A primeira regra diz o seguinte, que a soma das tensões em um circuito de malha fechada deve ser zero. Então eu vou somar as tensões em cada um desses elementos aqui, tá? Aí o que é que acontece mais? Essa corrente passou pelo resistor R1. E a gente está dizendo aqui que esse elemento aqui, resistor, ele tem uma queda de tensão, né? Então se ele tem uma queda de tensão, ele obedece a essa regrinha aqui e a tensão sobre ele vai ser positiva. Então, V de R1. Né? No resistor R2 aqui, ocorre outra queda de tensão, obedece a essa regrinha, a tensão então é positiva também, mais V de R2
mais aqui mais outra queda de tensão em R3, então V de R3. Perceba que em V2, no sentido horário da corrente, né, colocando o elemento aqui, a bateria V2, vai do mais para o menos, né, no sentido horário da corrente. Então, se vai do mais para o menos, é uma queda de tensão, então é positiva também. Então, vai ser mais V2. E mais outra queda de tensão no sentido horário da corrente aqui em R4, sendo mais V de R4. Então, a soma de todas as tensões nesse circuito aqui de malha fechada são essas aqui. Ela deve ser numericamente igual pela regra de Kirchhoff, deve ser igual a 0. Tá legal? Mas aí a gente tem que lembrar da lei de Ohm, né? Como eu tenho um resistor aqui, a gente tem que lembrar da lei de Ohm. O que é que diz a lei de Ohm? Que a tensão, a lei de Ohm, vamos colocar aqui, né? Lei de Ohm ela nos diz o seguinte, que V é igual a R vezes I. Então a queda de tensão no resistor vai ser justamente R vezes I. Então na bateria eu tenho menos V1 aqui, mais a tensão no resistor 1 é R1 vezes I, né? Que a corrente está circulando por ele. Então R1 vezes I, que é a queda de tensão no resistor R1, mais V de R2, ou seja, R2 vezes a corrente que está circulando por ele, que é I, mais V de R3, ou seja, R3 vezes a corrente que está circulando por ele, que é I, mais V2, mais V de R4, que é R4, vezes a corrente que está circulando por ele, que é I. Percebam então que eu posso colocar a corrente em evidência aqui, né? Então I multiplicado por R1 mais R2 mais R3 mais R4 sendo igual, esse V1 está negativo, passa para o lado positivo, então vai ficar V1 menos V2, né? Esse V2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, isolando o I aí, né? A gente vai ficar com o quê, né? Vai ficar R1 mais R2 mais R3 mais R4 e no numerador V1 menos V2. E essa seria a corrente que estaria circulando por esse circuitinho aqui de malha fechada. Tá legal? Então essa foi a primeira análise de circuito que nós fizemos, pessoal. Espero que vocês tenham entendido essas regras que a gente vai adotar para fazer a análise de circuito, né? Então eu espero que vocês tenham entendido esses conceitos, espero que tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. Não deixa de curtir a nossa página do Facebook e também se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando nossas aulas. Diz pra gente o que é que você está achando das nossas aulas, se elas estão ajudando você nos seus estudos. Desejo bons estudos para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima aula.